Você já sentiu um cansaço estranho nas pernas, como se elas não fossem mais suas? Já precisou se apoiar em algo para levantar, com medo de cair? Isso começou a acontecer com seu Mário, de 68 anos. Ele sempre foi ativo, caminhava todo dia. Mas de uns tempos pra cá, subir escadas virou um desafio. A força parecia estar sumindo, sem explicação. Ele achou que era só envelhecimento. Mas a verdade estava no prato. Algo que ele comia todos os dias estava sabotando sua saúde muscular. Foi quando ele conheceu a doutora Hikari Takeda, especialista em saúde funcional para idosos. E o que ela revelou mudou completamente a rotina dele. Uma mudança tão simples, tão acessível e tão ignorada, que muitos idosos ainda não sabem que estão se prejudicando sem querer. Você vai entender por que isso pode mudar tudo, e como um detalhe no seu café da manhã pode estar tirando sua autonomia. Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo. Já senti isso. Porque o que vem agora pode transformar o jeito que você cuida do seu corpo. Seu Mário passou os últimos meses tentando entender o que estava acontecendo com o corpo dele. Aos 68 anos, sempre foi daqueles senhores ativos, que gostavam de cuidar do quintal, levar o neto até a padaria, subir e descer a rua do bairro como um ritual. Mas de repente, algo mudou. Primeiro veio o cansaço ao final da manhã, mesmo sem esforço. Depois, as pernas começaram a tremer ao levantar. Até que um dia, ao tentar alcançar uma vasilha no armário de cima, sentiu como se o corpo não obedecesse mais. Não chegou a cair, mas o susto ficou. Foi a filha que o levou até a clínica da doutora Hikari Takeda, especialista em saúde funcional para idosos. E foi ali que tudo começou a fazer sentido. A médica escutou com atenção cada detalhe. Perguntou da alimentação, da rotina, dos remédios e até dos hábitos simples, como o que ele costumava comer no café da manhã. E foi aí que ela revelou algo que o deixou perplexo. Seu Mário, o seu corpo não está falhando com você. Mas talvez o senhor esteja alimentando a fraqueza sem perceber. Ela explicou, com toda a paciência, que certos alimentos industrializados comuns no café da manhã, como pães refinados, margarina, embutidos e até aquele suquinho de caixinha, têm um efeito silencioso no corpo. Eles inflamam os tecidos, desregulam o açúcar no sangue e diminuem a capacidade do músculo de se recuperar e crescer. Isso significa que, com o tempo, mesmo uma pessoa ativa pode começar a perder força, equilíbrio e até ânimo. Tudo sem perceber que o problema está na primeira refeição do dia. Em contrapartida, ela sugeriu pequenas substituições, fáceis e acessíveis. O pão branco deu lugar ao pão integral de verdade, com mais fibras e nutrientes. O suco de caixinha foi trocado por água com limão em jejum ou uma vitamina natural com frutas e sementes. E em vez de margarina, ele passou a usar azeite ou uma pastinha caseira de abacate com cúrcuma. A doutora Hikari também sugeriu que ele incluísse um alimento específico por dia, rico em compostos naturais que fortalecem os músculos. Um segredo simples que ela vem ensinando aos seus pacientes e que transformou a rotina de dezenas de idosos. Em 2 semanas, seu Mário começou a notar mudanças. As pernas já não tremiam ao subir escadas. Voltou a caminhar no fim da tarde. E o melhor, sem aquela sensação de estar gastando o corpo. Segundo ela, isso acontece porque, ao cuidar da base, que é a alimentação funcional e o equilíbrio do intestino, o corpo passa a responder com mais vitalidade. Ela diz que há estudos que mostram como o consumo frequente de alimentos naturais e anti-inflamatórios pode reverter quadros leves de fraqueza muscular, melhorar o humor e até a disposição mental. E o mais bonito é que tudo isso começa com uma decisão. Uma escolha que parece pequena, mas que o corpo sente profundamente. Se esse tipo de mudança fala com você, escreve aí nos comentários. Meu corpo merece esse cuidado. Porque o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Dona Célia hesitou. Ela já tinha tentado de tudo. Remédios para circulação, vitaminas genéricas, promessas que vinham e iam como o vento. Mas havia algo no olhar da doutora Hikari que passava confiança. Era uma calma firme, daquelas que parecem dizer: você ainda pode virar essa página. Sentadas frente a frente, a médica perguntou com doçura: você estaria disposta a testar uma receita simples por 15 dias? Sem promessas milagrosas. Apenas um convite sincero para cuidar do próprio corpo com mais gentileza. Dona Célia aceitou.
E foi assim que ela começou uma rotina totalmente nova. E surpreendentemente fácil. A receita incluía alimentos naturais, baratos, fáceis de encontrar até nas feiras do bairro. Um dos ingredientes principais era o inhame, cozido, amassado e temperado com um fio de azeite e cúrcuma. Segundo a doutora Icari, essa combinação ajuda a reduzir inflamações e melhorar a função muscular. O café da manhã mudou. Ela trocou os biscoitos doces por uma tapioca com sementes de linhaça e banana. O chá preto deu lugar ao chá de folha de mangueira com gengibre, que além de saboroso, tem propriedades que auxiliam na circulação e na disposição. E o mais bonito é que nenhuma dessas mudanças exigia grandes esforços. Tudo podia ser feito mesmo por quem tem mobilidade reduzida, com calma, com carinho, sem pressa. Nos primeiros dias, Dona Célia sentiu apenas leveza. Mas, na segunda semana, ela percebeu algo que não acontecia há tempos. Conseguiu levantar da cama sem apoio. Caminhou até a cozinha e sorriu sozinha. Era como se o corpo tivesse lembrado do que era capaz. Essa transformação não veio de uma pílula mágica. Veio da decisão de cuidar da base, da alimentação, da rotina, da escuta do próprio corpo. A doutora Icari sempre dizia que o corpo da gente fala, mas a gente precisa aprender a escutar. Muitas vezes, a fraqueza muscular, o cansaço ao caminhar, aquela sensação de que estamos perdendo energia, não são sinais de velhice inevitável, mas de desequilíbrios que podem ser ajustados com escolhas mais conscientes. Estudos simples, mas poderosos, mostram que alimentos naturais, ricos em fibras, antioxidantes e minerais, conseguem ativar processos no organismo que favorecem a regeneração dos músculos, das articulações e até da memória. Não é milagre. É ciência aplicada com afeto. É a saúde funcional acontecendo no prato, na rotina, na vida real. Dona Célia não apenas voltou a caminhar com segurança. Ela voltou a se sentir dona da própria história. E isso não tem preço. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, comenta aí. Essa mensagem era para mim. Porque o que vem agora pode mexer ainda mais com você. E o mais curioso é que tudo estava ali, na cozinha. Nada de suplementos caros, nada de cápsulas difíceis de engolir. A doutora Icari mostrou para Dona Célia algo que muitas vezes passa despercebido: o poder que os alimentos naturais têm quando usados com intenção e frequência. Com um jeitinho carinhoso, ela pegou uma folha e escreveu à mão a receita de um tônico simples, funcional, e com um potencial enorme de transformação. Era um copo de água morna, uma colher de chá de cúrcuma, o suco de meio limão fresco e uma pitada de pimenta do reino. Só isso. Tomar em jejum, todo dia, por 15 dias. Segundo a médica, essa mistura desperta o organismo logo cedo, ajuda a diminuir inflamações nos músculos e articulações, melhora a circulação e ainda prepara o corpo para absorver melhor os nutrientes ao longo do dia. Dona Célia torceu o nariz no começo. Afinal, quem é que acorda com vontade de tomar algo amarelo, apimentado e azedo? Mas ela resolveu tentar. E no terceiro dia, ela já sentia o corpo reagindo com mais leveza. Era como se o organismo estivesse sendo desbloqueado aos poucos. A cúrcuma, que muitos conhecem só como tempero, é uma raiz poderosa, usada há séculos para aliviar dores, combater o inchaço e até melhorar o humor. O limão, além de refrescante, tem um papel essencial na limpeza do corpo, ajudando o fígado e o intestino a funcionarem melhor. E a pimenta, por menor que seja a quantidade, é o segredo que ativa a absorção da cúrcuma. É como se ela acordasse os compostos certos para que o corpo realmente aproveite tudo. Esse tônico virou um ritual na rotina de Dona Célia. E o que mais surpreendeu foi que, com o tempo, não só a dor nas pernas diminuiu, mas também aquela sensação de estar enferrujada ao acordar. Segundo a doutora Icari, isso acontece porque o corpo dos idosos costuma acumular pequenos processos inflamatórios silenciosos. E eles afetam não só os músculos, mas também o humor, o sono e até a clareza mental. Quando você oferece os ingredientes certos, com constância, o organismo começa a responder. Não é mágica, é lógica do corpo. Dona Célia até comentou com a vizinha. Eu achava que estava velha demais para mudar, mas agora entendi que só estava cuidando da parte errada. Se você também sentiu que essa história podia ser sua, comenta aí. Agora entendi o que faltava. Porque o que vem a seguir pode mexer ainda mais com você.
Só que tem algo a mais que você precisa saber. Nos primeiros dias, Dona Célia duvidou. Ela tomava o tônico logo ao acordar, preparava sua tapioca com carinho, evitava o pão branco e os industrializados como a doutora Icari recomendou. Mas a verdade é que nada parecia mudar. As pernas ainda estavam pesadas, e o corpo seguia lento. E é nesse ponto que muitos desistem. Pensam, isso não funciona para mim. Só que Dona Célia fez diferente. Em vez de parar, ela continuou. Criou o hábito de anotar como se sentia a cada manhã, como o corpo respondia, como o humor mudava. Pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, começaram a aparecer. Um dia, notou que não precisou se apoiar na pia para levantar. No outro, percebeu que dormiu melhor e acordou mais disposta. E o mais importante, ela sentia que estava no comando novamente. A doutora Icari sempre dizia que o corpo de quem passou dos 60 é como uma semente madura. Ele ainda pode florescer, mas precisa de constância, luz certa, cuidado diário. Não é a velocidade que transforma, é a disciplina. E disciplina, nesse caso, não significava rigidez. Significava carinho com os próprios passos. 5 dias se passaram e, mesmo sem grandes mudanças visíveis, Dona Célia se manteve firme. Ela entendeu que o cuidado com o corpo é como cultivar um jardim. Você rega hoje, mas a flor só aparece depois. E foi exatamente no 6º dia que algo curioso aconteceu. Durante a caminhada curta que ela fazia no corredor de casa, percebeu que estava menos ofegante. Deu mais alguns passos, voltou sorrindo e disse em voz alta, para ninguém em especial: meu corpo está voltando. Essa percepção trouxe uma virada de mentalidade. Não era sobre esperar milagres, mas sobre reaprender a confiar no próprio ritmo. Muitas vezes, a fraqueza muscular, o desânimo ou as dores que aparecem aos poucos são resultado de anos de maus hábitos silenciosos. E para reverter isso, é preciso dar ao corpo o tempo que ele precisa, junto com os estímulos certos. Alimentação natural, boas escolhas na rotina, movimentos leves e, acima de tudo, paciência. O corpo tem uma sabedoria escondida que começa a se revelar quando a gente cuida dele com atenção. Se você chegou até aqui e sentiu que essa história poderia ser sua, escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também. Porque o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Foi aí que Dona Célia percebeu uma leveza ao caminhar. Era o 7º dia da nova rotina. Ela acordou como de costume, tomou seu tônico de cúrcuma com limão e pimenta, preparou a tapioca com linhaça e banana, e resolveu dar uma voltinha até a padaria. Um trajeto curto, que ela costumava evitar por medo de tropeçar na calçada irregular. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Ela subiu a calçada sem precisar se apoiar no muro. Sentiu os pés mais firmes, os joelhos mais estáveis, e o mais surpreendente, as pernas não pesaram. Na volta, parou no portão da vizinha e disse com os olhos marejados: eu subi a calçada sem pensar. Minhas pernas não pesaram. Aquilo, para quem vê de fora, pode parecer pequeno, mas, para ela, foi um marco. Um sinal claro de que algo estava acontecendo dentro do corpo. Uma transformação silenciosa, vinda não de um remédio, mas de pequenas escolhas consistentes. A doutora Icari costuma dizer que o corpo se movimenta de fora para dentro, mas também de dentro para fora. E que quando a gente cuida do interior, da digestão, da circulação, da força dos músculos com alimentos naturais e hábitos leves, o exterior responde. Dona Célia não mudou só o que comia. Ela mudou o jeito de olhar para a própria saúde. Passou a prestar atenção no ritmo do corpo, no que ajudava e no que atrapalhava. E foi percebendo que a saúde funcional não depende de fórmulas mágicas, mas de decisões simples feitas com intenção. Ela começou a usar um apoio para alongar as pernas antes de sair de casa, como a médica ensinou. Nada exagerado. Só alguns movimentos para ativar a musculatura, respirar fundo e se preparar para o dia. Isso, combinado com a nova alimentação, fez toda a diferença. A sensação de peso foi cedendo espaço para mais equilíbrio, mais confiança ao caminhar, mais segurança para sair sozinha. Estudos já mostraram que a cúrcuma, quando usada com frequência e combinada com a alimentação certa, pode sim ajudar na saúde muscular, reduzir inflamações e melhorar até a disposição mental. Mas o segredo, como a doutora Icari reforça, não está só no ingrediente,
está na rotina. No carinho com que se prepara uma refeição. No cuidado em levantar com calma. No prazer de caminhar e perceber que o corpo está respondendo. Aos 73 anos, Dona Célia se deu conta de que nunca é tarde para recuperar o controle da própria saúde. Ela não esperava milagres. Só queria poder viver com mais autonomia e menos medo. E naquele 7º dia, ao voltar da padaria, ela entendeu que esse caminho tinha começado de verdade. Se você também sentiu que essa caminhada podia ser a sua, deixa nos comentários. Meu corpo merece esse cuidado. Porque o que vem a seguir pode mexer ainda mais com você. A transformação não era só física, era emocional. No 12º dia da nova rotina, Dona Célia acordou antes do despertador. Sentou-se na cama sem esforço, ficou um tempo observando a luz da manhã pela janela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de levantar para fazer algo simples: regar suas plantas. Aquela jardineira que ficava esquecida na varanda voltou a ganhar vida. Não só pelas folhas verdes que cresciam, mas porque Dona Célia também estava florescendo por dentro. O ânimo, que andava sumido, reapareceu aos poucos. O corpo já não pedia tanta ajuda para se mover, e o coração já não andava tão pesado. Foi nesse dia que o neto chegou da escola, olhou para a avó preparando o chá na cozinha e comentou: "Vovó, você tá diferente, tá mais feliz." E era verdade. A mudança estava acontecendo de dentro para fora. Com menos dores nas pernas e mais equilíbrio ao caminhar, Dona Célia passou a fazer pequenas caminhadas no fim da tarde. O movimento que antes trazia medo, agora era uma forma de celebrar a própria força. Ela não corria, nem fazia grandes esforços. Apenas caminhava devagar, com os ombros abertos e a cabeça erguida. A doutora Icari explicava que, com o corpo nutrido por alimentos naturais e anti-inflamatórios, o sistema muscular e o sistema nervoso trabalham melhor juntos. Isso traz mais firmeza ao caminhar, mais clareza mental e até mais alegria no dia a dia. Não é só uma questão de força física. É como se o corpo todo dissesse: "Estou aqui por você." Nessa altura, Dona Célia já não sentia tanta necessidade de tomar analgésicos, nem ficava se arrastando pela casa com medo de tropeçar. Ela começou a montar uma pequena rotina no papel, um caderno simples, onde anotava o que comia, como se sentia e o que gostaria de fazer no dia seguinte. Essa atitude, segundo a doutora Icari, fortalece não só o corpo, mas também a mente. É o que ela chama de nutrir a autonomia. Quando o idoso sente que está no controle da própria rotina, mesmo que em pequenos gestos, ele se reconecta com o prazer de viver. E Dona Célia, ali com sua caneca de chá e suas anotações, era a prova viva disso. Mais do que alimentos certos ou exercícios, o que ela redescobriu foi o valor de cuidar de si com intenção. Isso trouxe mais equilíbrio, mais ânimo, e uma alegria que andava esquecida. Se em algum momento você sentiu que precisava ouvir isso hoje, comenta aí: "Essa mensagem era para mim." Porque o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Ninguém acreditava que era só aquilo. 15 dias. Um copo simples todas as manhãs, feito com ingredientes que qualquer um encontra na feira. Uma tapioca com mais fibra, uma pitada de cúrcuma, uma caminhada leve depois do almoço. Nada de tratamentos caros, nem de promessas mirabolantes. E, mesmo assim, a transformação de Dona Célia era visível. A vizinhança comentava: "Ela parece outra pessoa." A filha ficou emocionada ao ouvi-la dizer: "Estou voltando a ser eu mesma." Porque não era só sobre caminhar com mais firmeza ou sentir menos dor. Era sobre recuperar a identidade, a autonomia, o brilho no olhar que vem quando a gente sente que ainda pode viver com prazer. E isso, para quem passou tanto tempo acreditando que era só a idade, foi um verdadeiro renascimento. Aos poucos, Dona Célia voltou a frequentar o grupo de dança da praça. No começo, só observava. Depois, arriscou alguns passos. Quando percebeu, estava sorrindo, rodando devagar, acompanhando a música como nos velhos tempos. E o mais bonito, sem medo de cair. Segundo a doutora Icari, isso acontece porque o corpo, quando recebe nutrientes certos e rotina funcional, responde com estabilidade e confiança. Os músculos ficam mais ativos, o cérebro se sente mais seguro e o movimento deixa de ser uma ameaça. Passa a ser uma celebração. E foi exatamente isso que Dona Célia sentiu. Que estava celebrando a vida,
não apenas existindo. O segredo não está em um único alimento, mas na harmonia entre eles e no cuidado com a rotina. Pequenas mudanças diárias, como evitar alimentos processados, tomar o tônico em jejum, comer devagar, respirar fundo antes de sair da cama, criam um ambiente dentro do corpo onde ele pode se recuperar. Estudos já mostraram que idosos que adotam rotinas leves com alimentos naturais e exercícios suaves vivem com mais autonomia, menos quedas e mais qualidade de vida. Mas Dona Célia não precisava de estatísticas. Ela sentia no próprio corpo. O sono melhorou. As dores diminuíram. A vontade de viver aumentou. E isso fez com que ela olhasse o espelho de uma forma diferente. Antes, via cansaço. Agora, via força. Antes, enxergava limitações. Agora, enxergava possibilidades. E, acima de tudo, sentia gratidão por não ter desistido. Porque, mesmo nos dias em que nada parecia mudar, ela continuou. E esse continuar é o que faz a diferença. A transformação começa por fora, mas é por dentro que ela cria raízes. Se você sentiu que essa história te tocou de alguma forma, escreve aí nos comentários. Agora entendi o que faltava. Porque o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Mas atenção, não é milagre. É cuidado diário. O que transformou a vida da Dona Célia não foi uma fórmula mágica nem um alimento milagroso. Foi a constância. Foi o carinho que ela passou a ter com cada pequena decisão. O que colocava no prato, a forma como acordava, o tempo que dava a si mesma para respirar, para se alongar, para ouvir o próprio corpo. A doutora Icari sempre dizia que o segredo está justamente aí, não em grandes gestos, mas no simples repetido com amor. E isso serve para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, especialmente depois dos 60, quando o corpo precisa de mais escuta e menos pressa. A fraqueza muscular, o cansaço ao caminhar, a sensação de que o corpo está falhando, tudo isso pode ser um sinal de desequilíbrio que vem se acumulando aos poucos. E se veio aos poucos, também vai embora aos poucos, com gentileza. É preciso dar tempo para o corpo responder. E cada pessoa tem o seu tempo. O que funcionou para Dona Célia pode inspirar, mas não substitui o olhar do seu médico ou nutricionista. A ideia aqui não é receita pronta. É caminho. É inspiração. Porque quando a gente entende que tem o poder de colaborar com a própria saúde, mesmo que com passos pequenos, tudo muda. O autocuidado vira uma forma de liberdade. E o bonito é perceber que isso não exige grandes recursos. A maioria das mudanças que fizeram diferença para ela estavam dentro da própria casa. O copo de água morna com cúrcuma e limão, o uso diário de ingredientes naturais que antes passavam batido, como o abacate, o gengibre e a linhaça. A caminhada leve no quintal. A escolha de dormir um pouco mais cedo. O chá calmante à noite, feito com folhas simples, que acalmam o corpo e limpam a mente. Isso é saúde funcional na prática. Quando o alimento vira aliado, e o corpo, aos poucos, deixa de ser um fardo para voltar a ser um lar. A verdade é que ninguém conhece melhor o próprio corpo do que você. E quando você aprende a escutá-lo com mais atenção, quando entende o que ele precisa, o que ele rejeita, o que faz bem de verdade, você começa a se sentir de novo no comando da própria história. Dona Célia não voltou a dançar porque teve sorte. Ela voltou porque decidiu cuidar de si, mesmo nos dias em que parecia que nada estava mudando. E é esse tipo de cuidado, silencioso e constante, que constrói uma vida com mais equilíbrio e alegria. Se tudo isso fez sentido para você, escreve só para eu saber que você tá aqui. Tô nessa jornada também. Porque o que vem agora pode mexer ainda mais com você. E se você sente que sua rotina também precisa mudar, que seu corpo está pedindo mais cuidado, mais leveza, mais carinho, saiba que não está sozinha. Aqui, cada história compartilhada é um convite para a gente se escutar com mais gentileza. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa um coração nos comentários e escreve: minha saúde também merece esse cuidado. Assim eu sei que você tá aqui, caminhando junto. Se esse tipo de cuidado faz sentido para você, com soluções naturais, dicas simples e transformações reais na terceira idade, se inscreve aqui no canal Segredos de uma Sábia. A cada vídeo, a gente traz mais sabedoria para transformar a sua saúde de dentro para fora. E tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa. Ele mostra outro alimento poderoso que pode devolver a força às suas pernas e renovar sua disposição. Clica e vem comigo.